todo casal, pressupõe-se que ele foi solteiro. E eu, enquanto solteiro, também aspirava a conhecer uma mulher boa, idônea, uma pessoa que me completasse. Embora trabalhasse, estudasse, eu queria uma pessoa que me completasse. Então, eu encontrei, em 88, uma jovem, acabei me apaixonando por ela, começamos um namoro, e deste namoro veio um noivado, e depois do noivado vieram as brigas, as intrigas e as confusões. Eu falo isso porque tem muitos solteiros aqui, Rosângela, e que de repente pensam que as bênçãos de Deus, elas vêm, né, da noite para o dia, elas acontecem da noite para o dia, quando a gente sabe que não é bem assim. Para o bem da verdade, eu queria uma mulher que me completasse. E eu encontrei esta pessoa, porém, de repente, eu vi que não era a pessoa ideal, cuja qual iria me fazer feliz. Como eu não tinha Jesus, né, nós chegamos a ficar noivos lá fora, acabamos por terminar o nosso noivado, nos separamos, mas as mensagens, as palavras, os aconselhamentos da minha sogra ficaram no meu coração e na minha mente. E eu acabei, através da minha sogra, que já era da igreja, em final de 89, início dos anos 90, e acabei me convertendo. E nesta minha conversão, né, eu passei pelo processo de libertação, né, tive um encontro com Deus, e obviamente a Rosângela, um mês, 40 dias depois, também ela acabou indo para Jesus, porque eu não fui mais na casa dela, terminou, acabou, eu fui tocar minha vida, e obviamente ela acabou também indo por causa dos seus problemas. E aí eu descobri que eu precisava de uma varoa, e não mais de uma mulher, mas sim de uma mulher de Deus, uma mulher que me completasse, uma mulher que me fizesse feliz. E isso eu aprendi dentro da igreja. Eu queria buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, para que as demais coisas me fossem acrescentadas. Obviamente que isso incluía a minha esposa. Agora, não mais uma mulher. Eu não queria mais somente uma mulher. Eu queria uma mulher de Deus. Acabei, obviamente, sendo batizado com o Espírito Santo, então Deus abençoou. Nós nos conhecemos dentro da igreja, novamente, já nos conhecíamos, mas o pastor da Força Jovem, sem saber, pediu que nós evangelizássemos juntos. E fomos evangelizar juntos, reacendeu a chama do nosso amor, agora com Cristo. Então, em 7 meses, namoramos, noivamos e casamos. Nesses 25 anos, vai para 26 anos de casamento, com Cristo, nós aprendemos muito um com o outro. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Muitas pessoas se casam, Rosângela, pensando em serem felizes. A pessoa diz assim, não, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Eu aprendi em Cristo Jesus, nesses anos de igreja, com o Bispo Macedo e a Dona Esther, que são os nossos maiores exemplos, que nós casamos para fazer o outro feliz. É por isso que o casamento é realizado no altar, porque altar é lugar de sacrifício. Eu morro todos os dias para fazer a minha esposa feliz. Casamento é isso, é você morrer todos os dias para fazer o outro feliz. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha síndrome do pânico, eu não dormia à noite. Quando chegava à noite, eu ficava assim com um medo tão grande que o meu coração acelerava, eu sentia suor nas mãos. Minha mãe já era da igreja, mas minha mãe nunca ficou no meu pé para mim ir para a igreja, nem minhas 2 irmãs. Minha mãe foi muito sábia nisso. Ele também conheceu o Senhor Jesus através da minha mãe. Então, mas como que eu cheguei na igreja? Aquele ditado que o profeta de casa não faz milagre? E a minha mãe orava, fazia sempre propósito, mas um dia eu fui para a igreja com uma menina que eu fazia estágio de secretariado, e ela me convidou para ir para a igreja. Mas eu não cheguei na igreja, gente, eu vou lá conhecer a igreja, não.
Para mim subir a escadaria da igreja de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, eu me tremia toda, eu senti falta de ar, eu fiquei muito nervosa. Mas por quê? Porque existia um espírito de opressão dentro de mim. Então, eu manifestei com o espírito, tá? O espírito de opressor, eu gritava, eu me esperneava, foi horrível, mas era tudo na consciência. Eu via o que acontecia, mas não tinha controle sobre o meu corpo. Mas ele já estava na igreja, já tinha 1 mês na igreja. A gente se gostava, mas a gente não conseguia ficar juntos. Por quê? Porque uma ex-namorada dele, a mãe dela, como assim, amaldiçoou, que falou assim: se ele não casar com a minha filha, ele não vai casar com mais ninguém. Então, ela mexia com os espíritos, então ela fez um trabalho. Então, como eu não tinha o Senhor Jesus, então eu fui afetada em relação a isso. Então, quando cheguei na igreja, eu me libertei. Ele também estava em processo de libertação, que ele também manifestou com demônios, né, que a família dele mexia com candomblé, essas coisas todas. Então, quando houve uma libertação, que os meus olhos se abriram e eu consegui ver, que coisa linda é essa? Então, eu fiquei no Força Jovem, né, ele também estava no Força Jovem, mas só que a gente nem tinha contato. Então, depois o pastor que atendia ele, me atendia, perguntou se ele ainda gostava de mim. E ele falou que gostava, e o pastor depois perguntou a mim se eu gostava dele ainda. Eu falei que gostava dele. E o pastor falou assim para ele: Jerônimo, você não vai namorar ela, você vai casar com ela. Então, em 7 meses, a gente namorou, a gente noivou e a gente casou. A minha mãe tomou um susto, porque antes eu não podia casar antes, porque era de menor, então meu pai tinha que assinar. Então, meu pai não liberava, né? Que meu pai não acreditava muito no nosso casamento. E depois, eu fiz 21 anos, eu fui lá e assinei. Foi eu que pedi ele em casamento, tá, gente? Mas, assim, gente, resumindo, o casamento é uma conquista. O casamento cristão é diferente do mundo. Do mundo, quanto mais tempo passa, mais distante você fica. E o casamento com Deus é diferente. Quanto mais tempo passa, mais união você fica com o seu parceiro.